Explicando Mateus 24, diante da pergunta dos discípulos, vocês percebem que houve 3 perguntas dentro de uma só. Primeiro, o que deve ser levado em consideração é o local onde eles estavam e o momento em que aquela pergunta foi direcionada. A princípio, no verso 1 e 2, eles estavam no templo. E os discípulos extasiados, alegres e mostrando a construção, Jesus falou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava se referindo ao ano 70, com a invasão de Tito e com a destruição do segundo templo. Já no Monte das Oliveiras, que já era um outro episódio, em um outro momento, eles já não estavam mais ali no templo, Jesus já havia dado aquela resposta. Os discípulos ficaram com algumas indagações na cabeça, e essas indagações veio junto com a destruição do templo, mas também veio os sinais da sua vinda e o fim do mundo. Então são 3 perguntas em uma só. É importante a gente analisar que, diante dessas 3 perguntas, Jesus respondeu uma após outra. Que, na verdade, a primeira resposta ele já havia dado lá no templo ainda. Quando sucederão essas coisas? Jesus já havia falado. Jesus já havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Mas a respeito dos sinais da sua vinda e do fim do mundo, ele então demarcou 2 tempos: o princípio das dores e a grande tribulação. 2 tempos distintos por suas catástrofes, por seus sinais, mas dentro de um mesmo contexto de tempo. Porque logo após o término do princípio das dores, começa a grande tribulação. A gente não pode ser ignorantes de pegar o princípio das dores e estendê-lo por 2000 anos para depois começar a grande tribulação, porque isso é erro teológico. É uma coisa sequencial, gente. É 3 anos e meio de princípio das dores e 3 anos e meio de grande tribulação. Fica bem óbvio que Jesus está falando primeiro dos sinais da sua vinda, e são sinais bem fortes e contundentes, com a aparição de Gog, o cavaleiro branco. Aí vem na sequência guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Esse reino contra reino, Jesus está se referindo à profecia de Daniel, dos 2 reinos, reino do sul versus reino do norte, que é o que a gente está começando a enxergar, um mundo dividido em 2 blocos. Na sequência, Jesus vai falando sobre fome, e aí você vai percebendo os cavaleiros do Apocalipse, pestes, cavaleiro amarelo. Você vai vendo que Jesus vai falando terremotos, perseguição dos santos, depois a pregação do evangelho, e então virá o fim. Então ele falou de todo o princípio das dores, depois vem o fim com o quê? Com a reconstrução do 3º templo, que é a abominação desoladora no lugar santo, que se inicia então 3 anos e meio de domínio do anticristo, que não é os dias abreviados que os pregadores falam hoje, que a Terra está girando mais rápido, que é uma ignorância sem pé nem cabeça, mas é um tempo de atuação de 42 meses que ele receberá para atuar no mundo, porque senão nenhuma carne vai se salvar. Dá uma lida aí, pega Mateus 24 e pega Apocalipse 6, e você vai observar o que eu estou dizendo. No início do Apocalipse 6, diz que o pergaminho está lacrado com 7 selos. A profecia está lacrada, ou seja, ela não pode começar sem que o primeiro selo seja quebrado. Não adianta. Não adianta pregadores dizer que estamos vivendo o Apocalipse, que estamos vivendo o fim do mundo. Não adianta, gente. Nós não estamos vivendo nem os sinais da vinda de Jesus ainda. Por quê? Porque não há um entendimento de que Mateus 24 é Apocalipse 6, é a mesma coisa. Aí você pega aí mensagens, se abre o YouTube, Apocalipse, que estamos vivendo o fim do mundo, guerras, nação. Meus irmãos do céu,
Inclusive, existem teólogos que afirmam que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, é o anticristo, certo? Mas olha a incoerência. Se nós estamos vivendo o Apocalipse, cadê o anticristo? Cadê o anticristo? É uma salada de fruta. Eles pegam o pé e colocam na cabeça e a cabeça no pé. Ninguém entende nada. Sabe por quê? Porque não distingue a profecia, não classificam a profecia. Existem duas profecias. A cronologia macro, que pega todos os cumprimentos, o ajuste da terra de Israel, no retorno do povo judeu à sua terra, o reflorescimento de Israel desde 1948. Isso é a profecia macro, mas ainda não começou a micro, que é o Apocalipse, que é Mateus 24. Isso só vai começar, gente, quando se abrir o primeiro selo, surgimento de Gog. Observe que Gog é o mesmo anticristo. Ezequiel 39, verso 3, que traz um arco na sua mão. Mas a verdade é que a escatologia no meio cristão, ela não tem sido desenvolvida como deveria ser. Essa que é a verdade. Porque se você pegar hoje 95% ou mais de pastores e pregadores e teólogos, eles estão falando que a Terra está girando mais rápido, que os dias estão abreviados. Eles não entendem o que está lá em Daniel capítulo 12, verso 11 e 12. Eles não conseguem ver o arrebatamento nos 1335 dias, o tempo de atuação do anticristo e outras coisas mais. Essa questão mesmo da profecia lacrada, dos 7 selos que lacraram a última profecia, que é a profecia do Apocalipse. Não adianta, ela está lacrada, ela não vai abrir enquanto Jesus não abrir e não aparecer o anticristo. É segundo Tessalonicenses 2, de maneira alguma ninguém vos engane, que Jesus não voltará, nossa reunião com ele não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. E ele vai se manifestar no início do princípio das dores, primeira parte da última semana de Daniel. Isso é profecia. Para mim entender isso, não foi eu lendo livros, foi eu lendo um único livro, uma única fonte. Porque você não vê ninguém falando assim.